difícil escolher uma só memória, né, do Festival de Curitiba. Mas a minha relação com o festival, ela é desde o início, né, desde as primeiras edições. Eu, muito jovem, ainda morando em Curitiba, porque eu vim para Curitiba adolescente, vim do Rio de Janeiro, morei um tempo fundamental aqui. Aí a gente começou a Companhia Brasileira aqui. Nesse período de surgimento do festival, também era o período, para minha geração, de contato com uma dimensão do fazer teatral e também de relação com referências, né, das artes, assim, super fundamental. E aí, nesse momento, era o momento de início do festival, trazendo, assim, figuras que foram e são ainda fundamentais para a cena, né, brasileira e até do mundo, assim. Eu lembro, por exemplo, uma coisa que eu não me esqueço é que foi a primeira vez que eu vi uma obra do Robert Lepage, que é um criador canadense, do Quebec e tal, que nunca tinha vindo para o Brasil, foi aqui, né, nessa sala, no Guairinha, com uma peça chamada Needles and Opium. Uma obra de um criador como ele, assim, dificilmente, naquela época, nos anos 90, não tinha chegado aqui, né? Assim como, sei lá, depois, né, sei lá, fazendo uma enorme trajetória no tempo, no período em que a gente fez, eu e o Guilherme, a curadoria, né, do festival, que foi de 2016 até 2019, vieram para Curitiba, sei lá, performers, trabalhos mais ligados a um tipo de pensamento da cena mais expandida, artistas da dança, que nunca tinham vindo nem para Curitiba e nem para o festival também. Eu acho que artistas brasileiros, assim, a Lia Rodrigues, por exemplo, nunca tinha vindo para o Festival de Curitiba. Ela é uma das maiores artistas da cena no mundo. Nunca tinha vindo para Curitiba. Veio através do festival. Então, acho que tem, né, quando a gente estava fazendo a curadoria, algumas vezes, 2 ou 3 vezes. Essa possibilidade do festival existir como esse tensionamento, assim, abrindo espaços para coisas que, se o festival não existisse, não aconteceriam, eu acho que talvez seja a maior importância do festival está aí, né, em causar coisas, possibilitar acontecimentos, encontros, situações numa cidade como Curitiba que não aconteceriam se o festival não existisse. Fernanda Silva, uma artista deslumbrante do Piauí, de Parnaíba, travesti, que nunca viria nem para aqui, nem para lugar nenhum. Fez um texto, digamos assim, eu diria, um vociferar do texto do Eduardo Viveiros de Castro, Os Involuntários da Pátria. Eu acho que talvez tenha sido, se fosse obrigado a lembrar de uma coisa que a gente fez na curadoria, eu lembraria desse trabalho, se fosse só um. Eu acho que ele ilumina todo o pensamento que eu, junto com o Guilherme, tentamos fazer. Ela subindo na estátua do Barão do Rio Branco, na frente do Sesc ali, né, conspurcando aquele monumento branco, heteronormativo, né, vociferando escalando as arquiteturas urbanas da cidade, entrando naquele palácio, saindo. E depois a Fernanda viajou. Isso também cumpre essa função. A presença dela aqui gerou uma reverberação maior para a vida dela como artista e para a vida nossa no Brasil, de quem teve a sorte, a oportunidade de ver esse trabalho, e outros dela, né? Eu acho que nessa edição existe também um ponto específico, né, nessa edição que a gente está agora, que é um olhar para trás, uma espécie de ato comemorativo desses 30 anos. Então, de alguma maneira, sei lá, o festival retorna para uma composição, assim, que, digamos, negocia com o que é possível fazer ou refazer, né, ou revisitar
nesses 30 anos de história. Porque tem uma coisa que é o desejo, né? A Fabíola, o Leandro sonharam milhões de coisas. E é sempre isso, né? Um pensamento, uma curadoria, uma ideia é o tensionamento entre aquilo que você idealiza, imagina, assim, sonha, e uma maravilhosa possibilidade de negociação com o real, com o concreto, com questões dadas. E isso é muito importante, não só no trabalho curatorial, mas também como pensamento artístico mesmo, de criação, né? O ideal nunca é o melhor que existe, né? O ideal é para ser quebrado mesmo, é para ser friccionado com a materialidade do momento, com o contexto, com as pessoas, com os corpos, né? Com tudo que vive. Então, acho que essa edição tem a ver com isso. Eu diria que a principal coisa que eu percebo nessa edição que vazou e que permanece desses anos que a gente fez a curadoria, por exemplo, são as interlocuções, que é o espaço para o que não cabe, o espaço para o que vaza, para o que transborda, para as coisas que são dissidentes e que também geram movimento e pensamento e ação em dinâmicas que não estão tão estabelecidas assim, ou formatadas de antemão. Então esse espaço, tem que cuidar dele, tem que olhar com muita atenção, e eu acho que essa edição está fazendo isso, né? E está olhando está celebrando a sua própria história e o retorno aos encontros, à ação presencial. Então, acho isso de um valor muito significativo, assim. Estou bem feliz de estar aqui. Eu me considero um artista que fez parte de uma certa dissidência durante toda a minha trajetória, antes da Companhia Brasileira, a partir da formação da Companhia Brasileira, que vai meio tensionando esses espaços mais ligados ao mainstream, no qual eu também estou inserido, mas que não inteiramente também, né? Assim, sempre margeando e também criando buracos assim, nessas estruturas e na ocupação desses lugares simbólicos, que são construções sociais. Porque existe uma franja no Brasil de criação que, evidentemente, ilumina o que é teatro de uma maneira muito mais expandida e que não tem a dimensão que deveria ter em espaços mais institucionalizados e consolidados como o Festival de Curitiba. Então, por exemplo, quando a gente fez no período da curadoria, o nosso olhar era para isso, sobretudo, para equalizar num acontecimento como o festival, a convivência de uma certa franja com a instituição. Porque a borda, a beira, a franja são o que tem de mais poderoso, assim, né, como manifestação. Essa que é a verdade. Então, é importante você dialogar assim, onde, por exemplo, que uma instituição como um festival, e não é só o de Curitiba, mas outros tantos, agem sem se esvaziar como lugar de acontecimento e sem também a lógica mais colonialista de falar, vou incluir quem está excluído. Não é incluir quem está excluído. Precisa ser um espaço que justifique a sua existência. E justificar a sua existência é saber que existe uma dimensão na arte da cena muito maior do que o significado, digamos assim, institucional de um festival. Então, esse é o desafio dos festivais, por exemplo, mas também os desafios da gente como artistas, que vão também, ao longo do tempo, ocupando lugares de poder, de decisão, de curadoria, mas também na própria criação. Eu o tempo inteiro fico me perguntando qual é o meu lugar, com quem eu estou dialogando, não só artisticamente, mas num contexto mais amplo, assim, socialmente, culturalmente. E lógico que a parte mais pulsante do que se faz no Brasil, no mundo, não está nos lugares onde deveriam ou poderiam estar.
o melhor não está aqui, ou na MIT, ou nos outros festivais, necessariamente, né? Então, é isso, claro, está também, mas não está necessariamente aqui ou ali. É um trabalho muito prazeroso esse da curadoria, mas muito difícil, assim, porque esse campo de negociação assim entre o que se sonha e o possível, em todos os níveis, não só pelos limites do próprio festival, os limites financeiros, ou a lógica financeira mais do que os limites, mas também o tempo da produção e da criação de determinadas obras pelo país e a possibilidade de conectar isso é um desafio que nada evidente, é complexo. Então, uma curadoria é sempre esse jogo de negociações, é sempre uma linha entre a frustração e a materialização de alguma coisa que realmente gere uma dramaturgia, sim, né? Na combinação transversalmente entre tudo que está ali acontecendo, né? Numa duração. E também uma coisa que é legal de pensar, assim, foi uma luta bastante grande nossa nesse período de curadoria e um entendimento também por parte do festival, como além do evento que se dá num período de tempo, né? Período de duração do festival, assim, onde as pessoas estão na cidade, as ações acontecem, como também quebrar um pouco esse caráter eventual, né? O que uma experiência como um festival que dura, sei lá, 15 dias, 2 semanas, deixa nas pessoas, né? E que dura mais, e que tem uma permanência até difícil de mensurar ou de falar sobre, né? Acho que tem a ver com isso, assim, também. Que rupturas, eu sei lá, como que a gente borra um pouco a cidade, mancha, uma mancha difícil de sair, sabe, assim? Como que quebra uma estrutura que depois seja difícil de reerguer aquela estrutura. Acho que o festival também deveria agir dessa forma num país como o nosso. Tentei arduamente fazer isso junto com o Guilherme e com todo mundo do festival durante esse período, assim. E, enfim, nesse ano, por exemplo, tem talvez, eu acho mesmo isso. Eu acho que tem óbvio que eu também não vou falar do meu próprio trabalho, né? Eu não vou falar do Sem Palavras, assim, nesse lugar. Mas tem um trabalho na programação do Festival de Curitiba esse ano, que é o Eu de Você, que é um trabalho da Denise Fraga. Eu acho esse um dos trabalhos mais importantes no contexto atual, no momento sociopolítico que a gente está, ético e de tentativa de retorno da arte viva presencial. Eu acho que esse é um trabalho pedagógico para a sociedade, assim, para as instituições, para os artistas. Assim, talvez o Eu de Você seja difícil de dizer assim com precisão, mas eu acho esse talvez o trabalho mais importante no teatro brasileiro nos últimos, sei lá, 10 anos, pelo menos. Porque ele tem uma função, além de todo o trabalho de linguagem, estético, da pesquisa, que tem a ver com o trabalho da Denise e das pessoas que trabalham com ela ao longo dos anos, mas ele se insere, ele tem uma assertividade em relação ao seu tempo e com quem ele consegue falar, o nível em que ele se torna popular, mas com uma elaboração assim muito fina, política. Assim, eu acho que, felizmente, a programação desse ano incluiu esse trabalho, porque eu acho ele um marco, assim, do nosso tempo, desse Brasil que precisa se pensar de outro modo, assim, né? A necessidade de continuar vivendo, né? Talvez isso seja uma inspiração que eu não posso nem escolher, né? É algo que se dá, assim, apesar de
escolhas mais assim objetivas, né? Uma necessidade de se manter em vida, né? A necessidade e o eros de se manter em vida é o que me impulsiona a determinados deslocamentos sensíveis, assim, intelectuais, físicos, coletivos e também muito íntimos, e que talvez isso, o conjunto dessas coisas, seja algo que a gente possa nomear de inspiração. É isso.